Olá a todos ligados aqui na Live TV da Rádio Flórida. Meu nome é Larissa Salvador e eu sou advogada licenciada no estado da Flórida e eu atuo na área de imigração. Hoje nós estamos começando mais uma rodada aqui na Live TV da Immigrant News e hoje nós vamos conversar sobre o caso, a categoria de caso chamado VAWA. VAWA é uma categoria baseada em violência doméstica e essa categoria de caso é uma categoria muito especial para mim e muito pessoal para mim. O meu escritório fazem vários desses tipos de caso mensalmente e para mim uma das coisas que é super importante é porque eu me identifico muito com os meus clientes nessa categoria de casos porque foi a minha própria experiência de violência doméstica. Mas quando eu estava passando por essa situação, no meu primeiro casamento, eu não tive uma assessoria, eu não tive ninguém para explicar para mim os meus direitos, eu não tive ninguém para explicar para mim quais eram as ações que eu poderia ter tomado, ou até mesmo empoderar para conseguir sair dessa situação. Então, depois de muita terapia, depois de muito trabalho, eu consegui superar essa fase da minha vida e hoje uma das minhas metas é realmente passar a informação para as pessoas para que elas saibam que, número um, elas não precisam permanecer nessa situação, mas também, número dois, tem alternativas na área imigratória para pessoas que sofrem violência doméstica. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre o caso de VAWA, esse tipo de caso precisa de laços familiares. Então, isso se aplica em casos de cônjuge, se aplicam em casos de pais imigrantes que têm filhos que são cidadãos americanos ou têm o Green Card, e também se aplica a filhos estrangeiros, a filhos imigrantes que têm os pais ou cidadãos americanos ou que tenham o Green Card. Tá? E isso é bem importante porque o VAWA não se aplica a casos de violência doméstica que a pessoa não tem um laço familiar com o agressor ou a agressora, que nós também temos casos, né, de mulheres que sim, elas que fazem a agressão contra ou o cônjuge, ou os pais, ou os filhos. Então isso é super importante diferenciar. Existe sim uma outra categoria de visto ou de pedido imigratório que sim é relacionado à violência doméstica fora do relacionamento familiar, mas isso é uma categoria para uma outra conversa, um outro dia. Uma das coisas que às vezes as pessoas se perdem e que até mesmo hoje já é mais conhecido e mais falado é que violência doméstica, ela não é somente explicada somente quando você é agredido fisicamente. Não. Às vezes a pessoa não é agredida fisicamente, mas tem toda uma agressão mental e emocional que sim, também cai debaixo da categoria de violência doméstica. A violência doméstica hoje já é entendida que não é somente a agressão física. Então, isso são pontos que são importantes para até mesmo amigos prestarem atenção, né? Muitas vezes as pessoas, quando estão sofrendo abuso ou emocional ou mental, tem vários sinais, né? Geralmente, antes de chegar na agressão física, muitas coisas já aconteceram no emocional e no mental daquela vítima que quando chega ao ponto da violência física, a pessoa está tão destruída que muitas vezes ela nem consegue, nem tem a força para reportar, porque o agressor sabe que tem todo o controle dessa vítima. Um ponto importante também para ressaltar sobre o caso de imigração é que não é necessário ter um boletim de ocorrência. Muitas vezes, pessoas nessas situações nunca chegaram a ir à polícia, nunca chegaram a reportar o crime do agressor, até mesmo por conta do medo. Uma das
táticas que são usadas nesse tipo de relacionamento são ameaças. Se você ligar para a polícia, vai ser pior. Se você contar para os seus amigos, vai ser pior. Então, isso também acontece muito. As pessoas não reportam violência doméstica. Só por causa que não tem esse boletim policial, não significa que você não possa fazer o seu caso migratório debaixo da categoria de VAWA, tá? Muitas vezes o que nós também usamos quando fazemos esse tipo de casos é que a gente vai sentar com a vítima e a vítima vai nos dar um relato desde o início do relacionamento até o ponto atual, com detalhes, tudo o que aconteceu, todas as agressões que ocorreram, todas as discussões verbais, todos o maltrato emocional, aí até mesmo a agressão física. Depois disso, todos os meus clientes, geralmente, eu mando todos eles para uma psicóloga. Por quê? A psicóloga vai poder sentar com a cliente ou o cliente e realmente conversar sobre todos os detalhes e também dar um laudo sobre o que é que hoje, de acordo com a situação emocional daquela pessoa, ela está sofrendo. E isso é um ponto super forte e é um ponto super importante quando você está fazendo esse tipo de caso, que é o caso de VAWA. Outro ponto que também vale ressaltar. Geralmente, em casos de VAWA, o agressor teve muito controle, ou controle financeiro, ou até mesmo controle de documentação. Muitas vezes houve a ameaça sobre o status imigratório daquela pessoa. Por exemplo, se você reportar o que está acontecendo aqui, eu não vou aplicar o Green Card para você. Ou até mesmo quando entra em discussões, sempre entra naquilo de o xingamento mesmo, de você é somente uma imigrante. Ou você não tem direito nenhum aqui, o americano sou eu, quem tem os direitos sou eu e não você. Então, todos esses pontos também entram na apresentação do caso, especialmente porque, mais uma vez, por conta desse controle, muitas das vítimas não têm nem rastro de vida aqui, não tinha conta bancária, às vezes, conjunta com o cônjuge, ou em situações de casamento. Não tem seguro com o cônjuge, não tem nem controle das contas bancárias, não tem nada no nome do cônjuge. Mas, mais uma vez, isso não significa que o seu caso não irá funcionar ou até mesmo que o seu caso não tenha mérito. Porque, ressaltando, várias vezes o agressor teve muito controle da situação. Então, o nosso trabalho como advogado em casos assim é demonstrar todo esse controle e demonstrar também que todas essas ações da parte do agressor foram não somente para controlar, mas também para prejudicar a vítima, não só no dia a dia, mas também controlar ela com o status imigratório da pessoa aqui nos Estados Unidos. Outro ponto, parte do caso de VAWA, você também tem que comprovar o casamento. Mais uma vez, às vezes eu já tive cliente que não tinha nem a cópia da certidão de casamento. Não tem nenhum problema. A corte geralmente tem esses recordes que nós podemos ir atrás e no relato que a gente manda para a imigração vai toda uma explicação, mais uma vez, sobre todos os eventos que ocorreram durante esse relacionamento para que eles tenham uma visão total sobre a situação daquele relacionamento e o porquê que você é elegível sim para ter o Green Card baseado em violência doméstica. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes e que para mim é super, hiper importante. No início você tem geralmente as consultas com a psicóloga para ter o laudo, para a gente poder enviar. Mas é super, hiper importante que você também continue um acompanhamento, porque eu posso falar como mulher e como uma pessoa que já teve nessa situação. Muitas vezes, quando você está numa situação de violência doméstica, você não consegue ver o fim
E no meio também dessa situação, você começa a se culpar e achar que não, ele faz isso comigo porque ele me ama. Ou então, ele faz isso comigo porque eu mereci. Eu fiz algo errado para merecer estar passando por essa situação. E a realidade é que nenhuma situação, nenhuma ação da sua parte pode justificar uma pessoa te maltratar emocionalmente, te maltratar mentalmente e te violentar fisicamente. Nenhuma no mundo. E muitas vezes, depois que a vítima sai desse tipo de relacionamento, se ela não tem um tratamento e um acompanhamento depois, o que acontece é que você vai continuar nesse ciclo de, mais uma vez, continuar caindo em relacionamentos abusivos. Então, para todos os meus clientes, eu sempre falo, faça um acompanhamento depois, para que você possa ter força para continuar a sua vida. Porque com situações assim, é difícil você sair, é difícil também você levantar depois e continuar. Não somente para o lado de imigração, mas também para o lado pessoal. Outro ponto também que é super importante, várias vítimas às vezes me perguntam, doutora, se eu fizer o meu caso de VAWA, eu preciso ficar casado com o meu esposo ou com a minha esposa? A resposta é não. Não é necessário você continuar casado com o seu agressor até o final do seu caso. Até mesmo porque casos de VAWA geralmente levam até 2 anos para serem completados com a imigração, de acordo com o tempo de processamento da imigração atual. Então, ninguém espera que uma pessoa continue sofrendo abuso durante o processo dela de imigração. Essa categoria existe para proteger as vítimas que estão nesse tipo de situação. Outra pergunta que eu tenho muito é, doutora, eu já me divorciei do meu esposo, da minha esposa, eu ainda posso entrar com um caso de VAWA? A resposta é, depende. O caso de VAWA tem um tempo limite que ele pode ser atuado depois do divórcio. Isso é, até 2 anos. Uma vez que você faz o divórcio do seu cônjuge, você tem até 2 anos depois da ordem final do divórcio para poder dar entrada no seu caso de VAWA. Se passar desse tempo, você não vai mais ter esse recurso que é a categoria VAWA, de acordo com violência doméstica. Então, super, super importante. Você não precisa permanecer casado com o seu agressor até finalização do seu caso. Outro ponto. Geralmente, quando você faz a aplicação para o VAWA, isso também te dá o direito para ter a permissão de trabalho. Então, isso é um dos benefícios e também te dá o direito de você ter a sua carteira de motorista enquanto o seu processo está sendo finalizado, né? Esses são um dos benefícios do caso de VAWA. Quando você chega até o processo do Green Card baseado no seu caso de VAWA, você sim vai ter uma entrevista, iguais à maioria dos casos de imigração, e você vai ter que trazer, mais uma vez, toda a documentação que você já submeteu à imigração e qualquer documentação atual para a sua entrevista, e depois dali que vai ser decidido o seu caso. Se lembrem, eu, não porque eu seja advogada, mas simplesmente pela falta de informação das pessoas, é sempre bom levar um advogado para a sua entrevista, mesmo a sua entrevista de violência doméstica. Qualquer documentação original também deve ser levada e, como eu já mencionei, qualquer informação extra que aconteceu depois da iniciação do seu caso é importante levar também. Eu tive um caso recente que a minha cliente já tinha divorciado, já fazia 1 ou 2 anos desde que a gente iniciou o caso dela de VAWA, mas que várias coisas depois da finalização do casamento dela aconteceram com o ex-cônjuge dela, que ainda tentava controlar ela, e tudo isso foi usado também na entrevista para solidificar o pedido dela de Green Card. Então, mais uma vez, aqui nós somente estamos dando dicas básicas
Então, você definitivamente, esse tipo de caso, você deveria consultar um advogado. E para mais informações, dicas e respostas, sempre fiquem ligados aqui na Live TV da Rádio Flórida.